Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo da nossa série de aulas aqui sobre o assunto o falar em línguas. Espero que vocês estejam acompanhando aí os vídeos. A gente já está na reta final, nos últimos capítulos aqui, e eu creio que esse estudo, que essa série de aulas aqui possa fazer um diferencial na sua vida, como fez na minha alguns anos atrás, e que tem surtido efeito até hoje. E eu creio em nome de Jesus que a gente vai continuar nessa prática até a volta de Cristo, fazendo com que as nossas lâmpadas permaneçam acesas. Nosso último capítulo, que foi o capítulo 13, falou sobre isso, é um capítulo que eu gosto muito, porque quando a gente começa realmente a compreender, segundo a palavra de Deus, o que é esse manter a lâmpada acesa, esse candelabro sempre mantido aceso dentro do templo que somos nós hoje, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, a presença de Deus constante e acesa e sempre debaixo de um grande avivamento. Então, sim, a gente começa a ver que a prática do falar em línguas é esse diferencial, como essa chave, como essa forma que o pastor coloca aqui, o pastor Luciano Subirá, Essa linguagem sobrenatural de oração que vai fazer com que a minha vida realmente nunca mais seja a mesma, se eu entender, compreender e praticar aquilo que a palavra de Deus pede para eu praticar, para eu fazer, e que vai ser essa ferramenta poderosa de oração. Então, como eu falei para vocês, a gente entra nessa reta final agora. Nós vamos fazer o capítulo 14, 15 e 16 nos próximos vídeos. Hoje é o capítulo 14 e vai falar sobre essa questão da prática dessa linguagem de oração, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Capítulo 14, a prática. O meu propósito maior ao escrever este livro é justamente conduzi-lo a uma prática constante e intensa do falar em línguas. De nada adianta percorrermos toda a Bíblia vendo a profundidade da linguagem de oração do Espírito Santo e tudo quanto Deus investiu nessa abençoada ferramenta de apoio ao trabalho do Espírito em nossas vidas, se não a utilizarmos. Ao discorrer sobre os detalhes e riquezas que envolvem a oração em línguas, simplesmente quero estimulá-lo a saber que há um crescimento e edificação nessa prática além do que nossa mente dimensiona. Quero mostrar-lhe que o falar em línguas é mais do que se pensa ser. A grande maioria dos evangélicos ainda não entende o quão poderosa é essa prática, e por ignorarem seu valor e lugar no plano de Deus, o relegam a um segundo plano, como se fosse algo aceitável apenas, e não a ferramenta imprescindível que é. É importante conhecer de forma mais ampla o valor e a extensão das áreas de edificação das línguas, pois assim nos estimulamos a usá-las. Pois não interessa o quanto sabemos sobre o falar em línguas, e sim quanto o usamos. É como numa semeadura. Não interessa quem planta uma semente, se é um engenheiro agrônomo que conhece tudo sobre germinação ou se é alguém ignorante acerca do plantio. A semente brotará pelo ato do plantio e não por quanto conhecimento tem quem a plantou. Foi Jesus quem nos ensinou este princípio, como um paralelo do reino natural. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 28. Diz também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. É, portanto, a prática do falar em línguas e não seu conhecimento que nos edificará. Quando comecei a praticar regularmente o falar em línguas em minha vida, não conhecia tudo o que hoje sei estar por trás dele, mas comecei a desfrutar cada benefício, pois o que vale é a prática. Se você torna-se um doutor em línguas, mas não usar o que aprendeu, de nada valerá o seu conhecimento. Então o pastor Luciano Subirá começa a falar para a gente nesse capítulo 14 a respeito não de um conhecimento,
Não vale de nada se vocês ouvirem todos esses vídeos que eu gravei, se vocês lerem sobre o assunto do falar em línguas, se vocês ouvirem pastores pregando sobre esse assunto, se vocês simplesmente lerem os versículos bíblicos que falam sobre isso, se você não parar e começar a orar em outras línguas de forma sistemática, de forma realmente disciplinada, porque é a disciplina na prática que vai fazer os resultados aparecerem. Então, ele explica muito bem aqui, não é o quanto você conhece sobre o falar em línguas, não é o quanto você conhece sobre esse assunto, mas é o quanto você pratica a oração em línguas. É isso que vai trazer os verdadeiros resultados na minha vida e na sua vida. Disciplina. Para ser um praticante será necessário disciplina. É preciso ter propósito, determinação. No início, como ouvi o irmão Dave dizer que orava 8 horas diárias, o equivalente à sua antiga jornada de trabalho, achei que deveria fazer o mesmo. Embora tenha me sentido aliviado pelo fato da minha antiga jornada de trabalho só atingir 6 horas e não as 8 dele, o que me dava um saldo de 2 horas a menos. E de fato, por muitas vezes eu orava minhas 6 horas, até irromper numa nova dimensão no espírito. Então comecei a reduzir minha jornada para 4, depois 3 horas. Atualmente não tenho prazo mínimo determinado. Há dias que oro 1 hora, às vezes 2 ou mais, mas há dias que talvez não gaste mais de meia hora. Tenho aprendido com Deus sobre orar em todo o tempo no Espírito, o que não necessita de períodos determinados. Contudo, reconheço que ninguém conseguirá entrar numa prática intensa sem a disciplina inicial de ter que cumprir um horário determinado. Aconselho-o a não fazer votos nessa área. O importante é deixar-se levar pelo Espírito de Deus no tocante a isso. No início, disse ao Senhor que oraria o resto da minha vida aquelas 6 horas mínimas. Não passou muito tempo para buscar o perdão de Deus para um voto tolo que me condenava. Mas aprendi que haverá momentos em que devo orar mais que o estabelecido e momentos que não. Não creio que possamos padronizar a experiência, tampouco transformá-la em jugo. Embora minha prática atual tenha um tempo mais reduzido que o de alguns anos atrás, há momentos que tenho o testemunho interior do Espírito de que devo investir mais nela. O importante é não depender apenas de um tempo exclusivo no dia, embora, como já afirmei, isso venha fortalecer a disciplina. A indicação bíblica no tocante à intensidade é que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Efésios 6,18. Pratique o falar em línguas durante o dia todo, em meio às suas atividades. Um pouco aqui, outro pouco ali, mais um pouco acolá, e o investimento espiritual demonstrará por si mesmo que é valioso. E lembre-se, você estará agindo por fé e não por sentimentos. Então, o que ele fala nesse momento aqui? Que a disciplina, o colocar um período específico do seu dia para começar essa prática seria importante, mas ele já deixa claro que fazer votos, que colocar isso como um julgo que você precisa cumprir, vai ser só mais uma parte da religião, da religiosidade. Esqueçam isso, gente. Como é bom a gente ouvir testemunhos de pessoas que fizeram algo de errado para nos ensinar o que não devemos fazer. E aqui o pastor Luciano Subirá já está sendo enfático em dizer que é importante o praticar a oração em línguas no início como uma forma sistemática, mas que não se deve colocar isso como uma regra final, como batendo um martelo ou como fazendo votos tolos ao Senhor. Não, Senhor, eu vou orar todos os dias 5 horas por dia, 3 horas por dia, quando na verdade nós sabemos que a nossa rotina diária muitas vezes não nos dá essa possibilidade. Então você vai ser alguém que está fazendo um voto de tolo. Mas, graças a Deus pela própria palavra, que nos diz o seguinte, Efésios 6,18, como a gente acabou de ler, orando em todo o tempo no Espírito. E esse é o mais importante para mim aqui do ensino do livro, é que você pode orar em outras línguas em qualquer atividade do seu dia.
essa tem sido a maior tranquilidade para o meu coração no que diz respeito à prática da oração em línguas. E eu queria que você entendesse isso. Nós podemos orar em outras línguas em todo o tempo. Por que, Elisângela, em todo o tempo essa prática é possível? Porque eu posso orar em línguas tomando banho, eu posso orar em línguas caminhando na rua, eu posso orar em línguas lavando a minha louça, eu posso orar em línguas lavando roupa, eu posso orar em línguas varrendo a minha casa, eu posso orar em línguas enquanto eu estou na linha de produção da empresa, eu posso orar em línguas na feira do supermercado, na fila do supermercado, na fila do banco, fazendo as minhas atividades, na academia, fazendo uma esteira. Queridos, não perca tempo, mas gaste o seu tempo com aquilo que realmente vai produzir edificação na sua vida. Quantas horas do nosso dia nós passamos na frente de um celular, olhando redes sociais hoje em dia? Quando o pastor Luciano Subirá escreveu esse livro, não tínhamos esse excesso, esse número, né, de aplicativos e de celulares e de coisas, né, que tomavam o tempo, mas existiam outros. E essa questão da disciplina entra justamente nisso. Se eu não disciplinar o meu dia, começando sim com um horário específico, com uma regra específica, talvez eu não consiga me disciplinar na prática da oração em línguas nas outras atividades. Então, quando você se perceber perdendo tempo em alguma atividade, comece a se policiar e a se disciplinar, a colocar a sua boca para orar em outras línguas o maior tempo possível do seu dia. Levantou, está fazendo alguma atividade que te permite orar em línguas dentro de casa antes de sair para o trabalho, por exemplo, tomando banho, comece já a orar em outras línguas. Está arrumando o seu quarto para sair para trabalhar, já ore em outras línguas. Está preparando o café da manhã para a família, já ore em outras línguas. Passe tempo no seu dia orando em outras línguas. Nós que estamos aqui na região sudeste, mais precisamente em São Paulo, nós temos um trânsito absurdo para ir para o trabalho. Quem pega, né, o ônibus, o trem, o metrô ou outro tipo de condução, né, de transporte público para ir para o trabalho, pode muito bem, ao invés de ficar lá com fone de ouvido, ouvindo música, mesmo, mas eu estou ouvindo um louvor, também me edifica. Ok, eu não estou dizendo isso que não edifica, mas se você puder realmente gastar o seu tempo com algo que realmente vai trazer uma edificação de dentro para fora, faça isso. Então, ao invés de você ir na condução, no ônibus, no metrô, no trem, de carro, ao invés de você ficar ali com a sua boca fechada, só com fone de ouvido, aproveite e gaste esse tempo orando em outras línguas. Tem gente que gasta 2 horas dirigindo entre o trabalho e a sua casa. Aproveite essas 2 horas para orar em outras línguas. Então, está dirigindo, ore em outras línguas. Está dentro do trem, ore em outras línguas. Elisângela, mas como é que eu faço isso no trem do lado de outras pessoas? A gente já viu num capítulo que não é a altura do volume da minha voz, não é o falar com altura que vai fazer com que essa prática dê o resultado, mas se eu somente mexer os meus lábios, ou se eu conseguir me concentrar na minha mente e estar orando de forma consciente dentro de mim, isso também é estar orando em outras línguas. Então eu posso só estar mexendo os meus lábios ou murmurando baixinho, né? Murmurando não, sussurrando baixinho em outras línguas. Eu estarei orando também em outras línguas. Então, as desculpas que nós podemos tentar achar para não orar em outras línguas não serão desculpas que o Senhor vai considerar, porque Ele vai dizer: houve tempo hábil para você se edificar, para você manter a sua lâmpada acesa, para você interceder por outras causas, para você edificar a tua vida, e você não fez com desculpas esfarrapadas. Então, a palavra de Deus diz que nós podemos sim, todo o tempo orar em outras línguas. Então, edificar o nosso espírito é natural, é normal, é possível para todo aquele que decide entrar nessa prática e criar essa disciplina. Se você tiver tempo,
para estar no seu quarto, orando em outras línguas também, ótimo, perfeito, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, faça isso. Mas se o seu cotidiano não te dá essa possibilidade de passar todas essas horas trancado no seu quarto ou no seu lugar de oração, então faça nas suas atividades do dia a dia essa prática acontecer e o resultado vai aparecer igualmente, ok? Então chega de desculpas, chega de religião, chega de colocar situações como essa muleta para não termos a nossa vida edificada. Quando eu costumo ensinar sobre isso, quando eu costumo falar sobre isso nas aulas, eu falo de forma muito enfática, é possível trazer essa edificação para a sua vida se você então decidir se posicionar e começar nessa prática. Vamos continuar aqui a leitura do nosso capítulo 14. Boca seca e garganta cansada. Isso aqui é muito interessante. Ainda posso ouvir o irmão Robertson contando que as pessoas perguntavam-lhe como ele se sentia depois de tanto tempo orando em línguas no dia. E em vez de algumas respostas super espiritual, ele simplesmente dizia: sinto-me com a boca seca e a garganta cansada. Oh, como me foi precioso aprender que eu não precisava sentir nada. Pelo contrário, deveria até mesmo ignorar os sentimentos, uma vez que era um ato de fé, a colheita viria a seu tempo. Por várias vezes dei a mesma resposta. Sinto-me com a boca seca e com a garganta cansada. E acrescentava, e com o maxilar doendo. Mesmo assim, assim mesmo, lá ia eu, hora após hora, após hora, após hora. Não é preciso sentir-se a semente está brotando, e sim esperar, regando, é claro. Se você pensar que algo sobrenatural vai acontecer toda vez que gastar horas orando em línguas, está enganado. Você não vai sair do quarto de oração todo eletrizado, dando choque ou qualquer coisa assim. Não, mas que está carregando a bateria para uma hora de necessidade está. Então ele fala sobre essa questão do sentir, né? Infelizmente, nós temos uma geração no século, eu falo por mim, né, e por essa geração que eu estou vivendo, século 20, século 21, uma geração totalmente sensitiva, em que se não sentir o arrepio, se não sentir uma presença diferente, se não se movimentar nas sensações, parece que Deus não está ali, parece que Deus não está movendo na minha vida. Infelizmente, essa é uma realidade da igreja no Brasil e no mundo, onde o sentir muitas vezes é mais importante do que obedecer o que a palavra de Deus diz. Então, não espere você, meu irmão, minha irmã, de que orando em outras línguas, como nós estamos ensinando nessas aulas, você vai ser um super espiritual, você vai começar a resplandecer como o rosto de Moisés, você vai ser o homem mais super espiritual da face da terra. Não vai, mas eu posso te afirmar que está acontecendo algo no seu espírito, que os frutos vão aparecer a seu tempo. Você vai começar a sentir diferença na hora de ler a palavra, na hora de entender uma profecia bíblica, na hora de explicar um texto para alguém, na hora de orar por alguém, na hora de pregar a palavra, se você tem um ministério pastoral, ou de missionário, ou de evangelista, você vai sentir uma unção fluindo do teu interior. No momento em que você dá um testemunho para alguém, as pessoas vão ser impactadas pela presença de Deus que está fluindo de dentro de você, sem você ao menos perceber. Os frutos vão aparecer, mas durante a prática, como o pastor Luciano fala, como o pastor Dave fala, como outros homens falam, vai ser somente uma boca cansada e seca, e vai ser um maxilar doendo de tanto ficar ali repetindo hora após hora a oração em outras línguas. Então não espere você sair como o mais espiritual de dentro desse tempo de oração, porque na verdade esse fruto
ele vai aparecer com o passar do tempo, com a prática sendo uma disciplina na sua vida. Ah, mas eu orei em línguas já 1 semana e nada aconteceu. Não vai acontecer mesmo. Uma semente não brota de um dia para o outro. Ah, mas eu orei em línguas 1 mês e nada aconteceu. Não vai acontecer mesmo, porque muitas vezes essa prática vai demorar um certo tempo para começar a surtir o efeito que tanto se espera. Uma pessoa está em processo de inanição de alimentação, né? Alguém que passou anos e anos sem se alimentar. Se ela tentar comer uma comida muito sólida, de princípio ela morre. Então, nós como cristãos também precisamos entender que a área espiritual é a mesma coisa. Você e eu talvez passamos anos das nossas vidas sem compreender essa prática, sem ter essa prática no nosso dia a dia. Então, não espere você sair de um lugar de total inanição espiritual para um lugar de nutrição espiritual. Não é assim. Deus vai trabalhando conosco no nosso dia a dia, na nossa edificação aos poucos. É diário, é de pouco em pouco. Cada dia o Espírito Santo vai trabalhando um pouquinho mais na nossa vida. Então tenha a paciência de aguardar o que Deus está fazendo de dentro para fora. Não seja ansioso, inclusive, naquilo que a prática da oração em línguas tem como resultado na minha e na sua vida. Mente infrutífera, outra coisa muito importante. Ao nos dar as línguas como poderosa ferramenta de apoio na vida cristã, Deus nos deu também uma estratégia extraordinária para que pudéssemos maximizar seu uso. É o fato da mente permanecer livre fora de tal oração. 1 Coríntios 14:14 fala isso. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Visto ser o nosso espírito orando, então a mente não está no comando quando falamos em línguas. E por não comandar, pode se envolver com outros assuntos, o que é comum acontecer entre os que se dedicam a essa prática. A mente, às vezes, pensa numa infinidade de outras coisas. Em alguns momentos, até questiona a veracidade da própria manifestação. E o que devemos fazer nessas horas? Sujeitá-la, trazê-la para a oração, para a palavra, envolvê-la mais. Porém, só precisamos manter a mente cativa quando estamos nos dedicando exclusivamente à oração. Pois para obedecer ao mandamento de orar em todo o tempo no Espírito é diferente. Aí a mente precisará mesmo estar livre para dedicar-se a outras atividades. Essa é uma estratégia tremenda que o Pai nos deu. Por que você acha que Deus nos deu uma prática espiritual da qual a mente não precisasse participar? Justamente para que nós pudéssemos praticá-la o máximo possível, enquanto nossa mente estiver envolvida em outra atividade. Aprendi isso quando trabalhava como escriturário de uma agência bancária, e em boa parte do expediente eu ficava orando em línguas sem que me distraísse. Separava a mente para o trabalho e o espírito para a oração. Logicamente, não eram todas as atividades que me permitiam fazê-lo. Por exemplo, enquanto eu atendia algum cliente no balcão ou mesmo no telefone, minha fala estava envolvida na atividade mental. Mas quando me encontrava no telex ou arquivando documentos no fundo da agência, eu orava o tempo todo. Até hoje procuro aproveitar o tempo. Quando estou viajando, por exemplo, minha mente fica ligada na direção e na estrada, mas o meu espírito fala em mistérios com Deus. Sei de muitas irmãs que ficam orando em línguas enquanto arrumam a casa, de outros que aproveitam as filas dos bancos e outros lugares orando consigo mesmos e com Deus. O que o Senhor fez ao presentear-nos com um tipo de oração onde a mente ficasse infrutífera permite-nos manter contato direto e constante com Ele, mesmo em meio às atividades diárias. Então foi isso que a gente já falou, né? Graças a Deus por essa prática da oração em línguas ser algo que a minha mente, que a parte intelectual, que o meu cérebro, ele pode continuar fazendo as minhas atividades normalmente.
eu posso estar trabalhando, eu posso estar digitando algo no computador, eu posso estar mexendo com a louça na minha pia, eu posso estar lavando a minha roupa, eu posso estar pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco. E minha boca, a minha fala vai estar envolvida com a oração em outras línguas. Então, o meu espírito está realmente orando, mas a minha mente continua infrutífera, pode pensar em outras coisas que não a oração em línguas. Ele fala nos momentos que nós estamos separados, simplesmente orando no nosso quarto ou na igreja, aí sim nós podemos focar a nossa mente, inclusive na oração em línguas, pensando naquilo que estamos intercedendo, naquilo que estamos falando, focando, a nossa mente aqui no que estamos fazendo. Mas se nós estivermos em outras atividades do nosso dia a dia, nós podemos estar totalmente tranquilos a respeito da oração em línguas, porque a nossa mente vai estar focada na atividade, mas a nossa língua, a nossa boca vai estar aproveitando o tempo para falar em outras línguas e então estar nos edificando ao mesmo tempo que fazemos a atividade do dia a dia. Isso é orar em todo o tempo no Espírito. Isso é aproveitar, remir o tempo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, eu preciso remir o meu tempo. É justamente essa questão de aproveitar o máximo possível do meu dia para estar me edificando, para estar buscando isso de Deus, que é essa linguagem sobrenatural de oração através da oração em línguas. Então, aproveite o máximo de tempo do seu dia. Deixe a sua mente infrutífera, mas fale em outras línguas o maior tempo possível, trabalhando, fazendo as suas atividades do dia a dia. E você vai ver os frutos do Senhor começarem a aparecer na sua vida dia após dia. Crendo nas línguas. É o nosso último trecho aqui do livro. Não, tem mais 2 trechos, perdão. Esse 14 aqui é um dos mais completos a respeito do que ele fala. Nossa, tem bastante. Vamos lá, vamos continuar. Crendo nas línguas. Para nos dedicarmos à prática do falar em línguas, precisamos aprender a superar algumas dúvidas e questões que a nossa própria mente nos traz quando oramos. Pelo fato de a mente estar infrutífera, nesse tipo de oração, a tendência é que o pensamento nos conduza, em algumas ocasiões, a uma insegurança, questionando se Deus está ou não no controle, pois nossa própria mente não entende essa manifestação. Como diz a Bíblia Sagrada, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Isso está lá em 1 Coríntios 2,14. Nossa mente jamais compreenderá as coisas do Espírito Santo. Elas não são racionais, portanto, isso se repetirá sempre e em todo lugar. Na ocasião em que fui batizado no Espírito, falei em variedade de línguas, quase sem parar por 3 dias num retiro espiritual. Foi algo maravilhoso, uma experiência forte, mas mesmo assim, a mundialmente conhecida duvidazinha estava por perto. Houve momentos em que minha mente me atacou. Você tá louco? Falando palavras desconexas, perdeu o juízo. Mas dentro de mim, na minha imaturidade, apenas dizia no meu coração: ó Deus, se isto é algo meu e não teu, perdoa-me, pois é bom demais e eu vou continuar falando. Entretanto, muitos têm agido de forma diferente e parado de orar, dizendo que se há dúvida, então a experiência não pode ser de Deus. Mas o ponto crucial é: onde está a dúvida? Na mente, pois ela não só não participa, como também não entende. Se sua dúvida é na dimensão do raciocínio, passe por cima dela e ouça o seu coração. É lá no íntimo do coração, no seu espírito, que você terá o testemunho. Se com todas as outras coisas de Deus é assim, não sei por que na questão das línguas teria que ser diferente. Temos que crer e aceitar o testemunho interior e não nos deixar guiar pelo intelecto, pois as coisas de Deus não cabem na lógica humana. E como reagimos à dúvida? Lançando-a fora. É preciso crer nas línguas que o Senhor nos tem dado e exercitá-la por fé.
As experiências que seguem a prática é que firmarão nossa convicção acerca da realidade espiritual delas. O pastor Francisco Gonçalves, de Curitiba, narrou-me uma experiência que teve há muitos anos numa situação de batalha espiritual muito intensa e que o ajudou a acreditar ainda mais no poder da oração no Espírito. Ele chegou na casa da família de sua noiva, hoje sua esposa, para visitá-la, e já na entrada deparou-se com a avó dela, que ali estava e era até então uma praticante da feitiçaria já por muitos anos. Ele percebeu algo estranho na forma de a mulher olhar e falar com ele, mas como chegou tarde e cansado, devido à longa viagem, foi logo deitar para dormir. Tão logo se acomodou na cama, apareceu-lhe um principado maligno, materializado, que se colocou ao lado da cama e começou a ameaçá-lo, tentando produzir intimidação. O demônio lhe dizia que não se atrevesse a tentar libertar aquela mulher, pois ela já o servia por muitas décadas, e disse que iria mostrar ao Francisco um pouco do que ele podia fazer. Pôs a mão no corpo dele, tocando-o com os 2 dedos apenas, e ele petrificou. Francisco tentou se mexer ou falar, mas se via completamente imobilizado, não conseguindo nem mesmo abrir a boca para repreender o inimigo. Então, interiormente, em pensamento, pediu a Deus por socorro, e na mesma hora ocorreu-lhe uma inspiração divina, orar em línguas. E no exato momento em que o fez, não só sua língua se soltou, como o espírito das trevas tirou imediatamente os 2 dedos. Ao ver que tirava os dedos, nosso irmão tentou falar com aquele espírito, mas este novamente tocou-o como antes e a paralisia completa voltou a ocorrer. E o mesmo processo se deu. Enquanto tentou falar em português, não saía nada, mas quando falou em línguas e a boca imediatamente se viu livre, o demônio novamente se afastou. Francisco o repreendeu e ele se foi, vencido. No dia seguinte, foi ministrar àquela mulher e viu ser liberta de uma legião de demônios no poder do nome de Jesus. Essa experiência é um testemunho da realidade das línguas na nossa vida. O falar em línguas é a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Precisamos crer no falar em línguas, não como só funcionando para os outros, mas para nós, na nossa vida. Precisamos crer que, se fomos batizados no Espírito e falamos em línguas, elas são de fato do Senhor e são uma verdadeira fonte de poder. Na minha vida, a confirmação que eu necessitava em minha imaturidade de ficar questionando se era mesmo uma manifestação de Deus ou uma invenção de uma mente criativa se deu quando, pela insistência na prática, os resultados começaram a aparecer. Creia no que Deus lhe deu, subjugue as dúvidas e questionamento e fale em línguas com fé. Creia no poder das línguas que fluem de seus lábios. Gente, esse trecho do crer, crendo nas línguas, fala justamente desses ataques que nós vamos sofrendo ao longo dessa disciplina, ao longo dessa prática. Até hoje, isso eu comecei em 2002, 2003. Até hoje eu tenho essas dúvidas ainda que aparecem, esses ataques na nossa mente, esses questionamentos a respeito de se isso é de Deus, se isso realmente tem dado resultado. Mas com o passar do tempo, nós vamos percebendo que a prática vai trazendo seus resultados, e são os resultados na nossa vida, que é essa edificação interior, que são os milagres que vão acontecendo no nosso dia a dia, através dessa disciplina, através de você ler a palavra e você ver aquela revelação vindo ao teu coração, o teu entendimento sobre a palavra de Deus sendo maior. Quem me acompanha há mais tempo aí tem percebido o meu crescimento em Deus, no sentido de realmente das ministrações que eu faço ou das aulas que eu dou, e que eu dou toda a glória ao Senhor, porque na minha intelectualidade natural eu não seria capaz de compreender um texto bíblico por mim mesma. Eu não tenho teologia, eu não tenho faculdade teológica, eu não tenho muitos livros de teologia que pudessem me dar base, mas eu tenho o maior ensinador de toda a terra, que é o Espírito Santo de Deus.
que move o meu interior através da oração em línguas, edificando a minha vida, fazendo esse famoso download, né? Eu, quando dou aula sobre isso, falo desse download que vem do céu, da mente de Deus para minha mente, para o meu coração. E quando eu então estou ali na palavra, quando eu estou ensinando, eu percebo esse fluir do rio de Deus da minha vida, fazendo com que eu possa frutificar naquilo que Deus tem me chamado no meu ministério de ensino. Então eu queria te encorajar a vencer as dúvidas que vão começar a aparecer no seu dia a dia. No momento que você estiver ali orando em outras línguas, você vai ter muitas dúvidas sobre se essa prática é de Deus ou não, se o que você está falando vem do Espírito Santo ou não, se é da sua carne, se não é da sua carne. Todas essas dúvidas, todos nós que decidimos por essa prática temos, mas eu decidi vencer. Pastor Luciano Subirá decidiu vencer. E todos aqueles que compreendem que isso vai acontecer, a gente vence esses ataques na nossa mente no momento em que a gente está orando em outras línguas e continua na prática e os resultados então vêm. Porque quem prometeu isso foi o próprio Deus. É Ele quem nos ajuda nessa prática, nos direciona nessa prática. E isso é o mais importante. Consigo mesmo e com Deus. É a sequência que a gente vai entender um pouquinho mais. Ao mencionar que gastava horas orando em línguas no meu expediente trabalhista, alguns podem pensar que orando dessa forma eu assustava todo mundo, mas não. Graças a Deus que não demorei muito para aprender a usar com sabedoria a dádiva celestial. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O fato de estar calado para com os outros não me impede de falar em línguas. Segundo esse texto da Bíblia, a pessoa poderia estar calada na igreja, ou seja, ninguém na igreja o ouviria falando em línguas, mas interiormente, sem abrir a boca, poderia falar consigo mesmo e com Deus. Utilizo muito essa estratégia a orar em línguas. Posso estar em qualquer lugar público e ninguém sequer verá meus lábios se mexerem, pois interiormente estarei falando comigo mesmo e com Deus. Há uma edificação discreta e silenciosa que pode ser praticada em todo tempo e lugar. Para poder praticar intensamente o falar em línguas, você terá que usar esse recurso. Então ele fala sobre esse consigo mesmo e com Deus. Essa oração em outras línguas, sem precisar pôr voz na minha boca, sem precisar abrir de verdade a minha boca para orar, sem pôr vocalização, né? Sem colocar o áudio na minha voz. Eu posso estar aqui dentro, no meu interior, orando em outras línguas, porque eu estou consciente que eu estou orando em outras línguas. Dentro de mim, isso aí tem a ver com prática, gente. Não dá nem para dar um exemplo aqui. Porque se eu me manter caladinha aqui sem falar nada com vocês agora e falar que eu estou orando em línguas, muitos vão duvidar inclusive disso que eu vou estar falando, porque não estão ouvindo a minha voz e não estão vendo a minha boca mexer. Mas podem ter certeza que no momento que vocês começam a pensar dessa forma e colocar então essa prática de dentro para fora, vocês vão ver que isso é possível. Você está quietinho e aqui no seu interior você estar orando em outras línguas porque a sua mente está focada naquilo que você está falando interiormente, ok? Então isso só através da prática que vocês vão conseguir compreender o que eu estou falando. Não dá para exemplificar mostrando que você consegue orar em línguas só lá no seu pensamento, no seu interior. Novas línguas. Tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre uma tal língua do batismo e confesso que não consigo entender nem conceber isso. Dizem que no batismo no Espírito a pessoa recebe uma língua e que sempre falará essa língua do batismo nas vezes em que orar. Quero denunciar o engano que há nessa afirmação, pois Cristo nunca falou sobre uma língua do batismo. Não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou que há novas línguas à nossa disposição. Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O Senhor Jesus não limitou o falar em línguas a uma única nova língua, mas prometeu justamente o oposto, novas línguas no plural.
Preocupo-me com explicações que, ao invés de enfocar a palavra de Deus, são conformistas, se ajustam a fim de poder justificar as falhas de alguns. Falhamos em fazer com que as pessoas deixem de desenvolver sua prática na linguagem sobrenatural de oração, ao dizer que parem numa manifestação inicial. A importância de avançarmos desenvolvendo o dom de Deus é que, falando apenas uma nova língua, jamais chegaremos a desfrutar da totalidade dos benefícios que o Senhor nos deu. Nos capítulos anteriores vimos que, enquanto oramos em línguas, somos levados pelo Espírito Santo a áreas específicas da palavra, a áreas específicas de benefícios. Por exemplo, podemos estar falando dos mistérios da palavra ao orar em uma nova língua, mas não estaremos orando contra as fraquezas da carne naquele mesmo tempo. Os outros benefícios se intercalam à medida que fluímos em línguas diferentes. Se eu volto a orar as mesmas palavras o tempo todo, não estarei entrando em outros benefícios, uma vez que a mesma frase não terá 7 significados diferentes. Quando oramos contra as fraquezas da carne, é só isso que estamos fazendo. Quando oramos o plano de Deus para as nossas vidas, não estamos louvando ao Senhor. Quando intercedemos, não estamos edificando a fé, e assim por diante. Só se ora em um benefício de cada vez. Se de fato recebêssemos uma única língua nova e orássemos a mesma coisa todas as vezes, jamais usufruiríamos da pluralidade dos benefícios. Creio ser justamente por causa dessa variedade de benefícios que o Senhor nos prometeu novas línguas. Só assim poderemos usufruir de cada um deles. Se você é alguém que nunca falou mais do que a mesma língua, ore ao Pai e peça sincera e ardentemente por novas línguas, pois se você não o fizer, limitará a sua própria edificação. Uma criança recém-nascida não tem a força, nem a coordenação motora, nem o tamanho da mão de um adulto, mas porque está sujeita às leis do crescimento, sua mão chegará a ser como a mão de um adulto. Porém, se essa mão for imobilizada por vários anos, seus músculos atrofiarão e ela não se desenvolverá como deveria, limitando assim o seu potencial. Se a pessoa só fala em línguas ocasionalmente, é lógico que não desenvolverá sua linguagem de oração. Mas, se a pessoa ora sempre em outras línguas, terá sua linguagem de oração desenvolvida. Insisto em que devemos usar diariamente a linguagem do Espírito, observando a instrução bíblica de fazê-lo em todo o tempo. Não acredito em rezar em línguas, mas sim em orar. Há pessoas que têm o seu Pai Nosso em línguas e passam toda a sua vida repetindo só aquilo. É preciso alcançar maturidade e provar a plenitude do que Deus nos tem dado. Nesse trechinho, o pastor Luciano Subirá está nos ensinando e trazendo então luz na palavra para nós a respeito da prática, né, da oração em línguas e da linguagem que você ora. Se a pessoa ela foi batizada no Espírito Santo e ali naquele momento inicial, né, do falar em línguas dela, ela começou a falar 1, 2, 3, 10 palavras e ela continuar só praticando essas palavras insistentemente ou de forma meio que automática, ela nunca vai se desenvolver numa linguagem sobrenatural. Em que aspecto? Deus tem uma infinidade, gente, de maneiras, de linguagens para nos dar. O Espírito Santo, ele é multiforme na sua forma de falar, na sua forma de agir, nos benefícios que ele tem para nos dar. Então, no momento em que eu estiver no momento de edificação espiritual, muitas vezes eu vou estar falando um tipo de linguagem de oração em línguas. No momento em que eu estiver intercedendo por alguém, muito provavelmente o Espírito Santo vai me dar uma outra forma de linguagem. No momento em que eu estiver num outro benefício, o Espírito Santo vai me dar uma outra forma de linguagem. E assim sucessivamente. Eu vou acrescentando, eu vou aumentando o meu vocabulário espiritual. É isso que acontece com a prática da oração em línguas. Só você se lançando na prática, dia após dia, horas e mais horas, você vai percebendo que vai ter momentos que você está orando de um jeito, vai ter momentos que você está orando de outro,
vai ter momentos que você vai estar orando de outro e assim sucessivamente. As suas palavras, elas mudam de acordo com a intensidade da sua oração, com a prática diária. E mais do que isso, dependendo do que o Espírito Santo está movendo na sua vida naquele momento, é a forma com que você vai orar. Quando ele fala aqui no finalzinho de que tem pessoas que têm o seu Pai Nosso em línguas, ele está dizendo sobre uma repetição que nunca acaba. A pessoa fica ali naquelas mesmas palavras a vida inteira, porque ela não entra numa prática, num desenvolvimento de uma linguagem sobrenatural de oração. Ela passa tão pouco tempo orando em outras línguas, muitas vezes 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, só num culto onde a presença de Deus aparentemente veio, só no momento de êxtase que ela justamente se torna uma pessoa atrofiada espiritualmente na oração em línguas. Então ele nos aconselha e nos incentiva a justamente entrar nessa prática, desse fluir da oração em línguas todo o tempo, o máximo de tempo possível do nosso dia, porque a gente vai ver essa linguagem sobrenatural de oração aumentar, esse vocabulário espiritual aumentar. Então decida entrar nessa prática e você vai perceber que vão ter momentos que você está orando de um jeito, outros momentos você vai estar orando de outro. O seu vocabulário vai aumentando a cada dia, porque a sua linguagem de oração está se movimentando. Deus está te levando a níveis de oração diferentes, em momentos diferentes, por propósitos diferentes, para coisas diferentes, para edificações diferentes na sua vida, e você vai ver esse fluir do rio de Deus de forma mais intensa. Não se bloqueie, não se paralise, não se atrofie. Deixe o Espírito Santo orar através de você. O Espírito Santo sujeito ao profeta. Esse trecho é bem importante, gente. Vamos prestar atenção no que o pastor está nos ensinando aqui. Na hora da prática, outro grande empecilho para a oração continua no espírito. É a falta de entendimento. Vou ler de novo. Na hora da prática, outro grande empecilho para a oração contínua no espírito é a falta de entendimento de como se usa as línguas. Há muita gente sendo ensinada que só pode falar em línguas na hora que o Espírito Santo quer, mas na verdade temos domínio sobre o nosso próprio espírito. Então aqui o espírito que eu tenho domínio é o meu espírito, espírito com letra minúscula, e o Espírito Santo, que é aquele que quer orar de forma contínua, hora após hora, é o Espírito em letra maiúscula. Então quem quer orar através da minha vida é o Espírito Santo, mas quem é dominado por mim no momento em que eu quero ou não orar é o meu espírito. Então eu não consigo dominar o Espírito Santo. O que eu consigo dominar é o meu espírito. É o espírito que existe dentro de mim, o meu particular, não o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender essa palavra para não travar a nossa vida também aqui por falta de conhecimento e de entendimento. 1 Coríntios 14, 32. Pois os espíritos, letra minúscula, dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, percebem que o espírito é letra minúscula, ele que está sujeito a mim, que sou profeta. Então, não é o Espírito Santo que eu domino. Se o Espírito Santo quiser fazer alguma coisa na minha vida, ele vai fazer. E eu não tenho domínio sobre isso. Agora, o meu espírito, eu consigo sim dominar. Então, eu é que decido orar em línguas quanto tempo eu quero. Porque o Espírito Santo, ele quer o tempo todo orar através da minha vida. O Espírito Santo quer orar em todo o tempo através da minha vida. Mas então, eu decido entrar nessa prática com o meu espírito em ajuda, né, em parceria com o Espírito Santo. Nós já falamos um pouco sobre isso num capítulo lá atrás. É uma parceria do Espírito Santo com o meu espírito. Então eu posso e eu devo orar todo o tempo no Espírito Santo, ok? Se meu espírito me é sujeito e é ele e não o Espírito Santo quem fala em línguas, então falo em línguas na hora que quiser e o quanto quiser. O Espírito de Deus não se contradiz. Ele não iria falar em línguas na hora errada, como os coríntios faziam, e depois inspirar o apóstolo Paulo para escrever mostrando
como se deve dar o uso público das línguas e corrigir-se a si mesmo. Quem inspira a fala é o Espírito, mas somos nós mesmos que falamos. Somos como que guardiões dessa dádiva celestial. Nós administramos o seu uso e isso deve ser bem feito. Mas isso não é autossuficiência. Não, porque autossuficiência... Perdão. Perdão, gente. Muitas horas falando. Eu passo o dia, né? Trabalhando com a minha voz e aqui gravando para vocês novamente, né? Com a minha voz, aí tem hora que essa tosse vem. Não, porque autossuficiência seria depender de si mesmo para falar. E não dependemos de nós mesmos, e sim do Espírito Santo. O fato de podermos decidir como e quando usar é determinação de Deus mesmo. Ele é quem quis que fosse assim. Mas mesmo naquilo que o Senhor nos permitiu decidir como e quando usar, ainda dependemos dele para o que falar. Exemplificando, é algo semelhante ao interruptor, onde acendemos ou apagamos a luz. Nós é que estamos no controle, e não a eletricidade. Isso não quer dizer que não se precisa da eletricidade, pois na verdade sem ela não haveria luz. Não importa o quanto você mude o interruptor, o fato é que a eletricidade está sempre lá e você a deixa fluir para a lâmpada. Ou, como o próprio nome já diz, você interrompe a corrente. Com o falar em línguas não é diferente. O Espírito Santo está sempre em nós. A energia está o tempo todo disponível. Quando decidimos em nosso próprio espírito deixarmos a corrente fluir ou a interrompemos, as línguas só se manifestam por causa do poder do Espírito em nós. Sem ele não há línguas, mas nosso espírito está sob nosso controle e podemos orar o quanto quisermos, na hora em que quisermos. Sem compreender isso, jamais será possível praticar o falar em línguas como a linguagem de oração, principalmente no que diz respeito a orar em todo o tempo no Espírito. Quem mais ensinou sobre o falar em línguas na Bíblia foi o apóstolo Paulo, pois ele o praticava intensamente e sabia que era ele mesmo quem determinava o quanto orar, a ponto de dizer, 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós. Já é hora de usarmos mais o que o Pai Celeste nos deu. Devemos experimentar novas línguas. O fluir das línguas na vida dos crentes da igreja primitiva era muito diversificado, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, 1 Coríntios 13, 1. Há línguas humanas nessa prática e também celestiais, e isso não se parece nada com as rezas em línguas de alguns nos dias de hoje. Alguns não levam a sério o que Paulo disse sobre falar em línguas, nas línguas dos homens e dos anjos. Acham que até pode falar em outras línguas humanas, faladas em outros países, mas não a dos anjos. Alegam que a menção do apóstolo é puramente alegórica, só que não podemos perder de vista que todas as ilustrações que ele fez no capítulo 13 de 1 Coríntios são literais e não figuradas. João Batistão Filho contou-me antes de seu falecimento uma experiência vivida em julho de 1993, quando teve uma parada cardíaca em uma manhã na cidade de Pato Branco, no estado do Paraná. Socorrido a tempo por seu filho, que é médico, e que por providência de Deus estava na sua casa no momento do ocorrido, ele foi levado até o hospital, onde ficou por 3 dias no CTI, Centro de Tratamento Intensivo, cardíaco. Após esse tempo, os médicos concluíram que já havia segurança para transferi-lo para um quarto fora do CTI. Ao chegar a esse quarto, acompanhado do cardiologista e do filho, sofreu nova parada cardíaca que, apesar de todo o esforço médico, foi declarado irreversível e ele foi considerado morto. Seu filho, emocionado, foi ao banheiro, onde tentou se recuperar e, após algum tempo, voltou para o lado da cama do pai, onde o cardiologista estava observando o corpo inerte.
Então, para surpresa de todos, o senhor João deu um longo suspiro, abriu os olhos e perguntou: Eu voltei? Então, pegando o braço do cardiologista, que permanecia incrédulo e imóvel, perguntou: Eu morri, doutor Paulo? Diante do silêncio assustado dos dois, começou a glorificar a Deus, o que fez sem parar de chorar por quase uma hora, declarando que aqui é incompreensivelmente diferente de onde ele estava, que as cores lá eram vivas e aqui parecia tudo fosco. Então passou a relatar o ocorrido enquanto estava ali inerte e dado por morto. Viu-se saindo do corpo e sendo levado pelos anjos de Deus, e soube que estava morrendo. Nesse interim, percebeu que os anjos falavam entre si, mas que não conseguiu entendê-los, embora quisesse poder conversar com eles. No momento em que os via falando numa língua diferente e quis comunicar-se, lembrou-se imediatamente do texto da Epístola aos Coríntios, onde Paulo mencionava a língua dos anjos. E embora ele não falasse em línguas, até ter essa experiência, naquela hora experimentou as línguas saindo de seus lábios e pôde ser entendido e entender o que eles falavam. Mesmo falando em línguas e ouvindo os anjos falarem, ele entendia tudo como se estivesse falando em português. Porém, o irmão João fez questão de acrescentar que ouvir aqueles anjos falando era como ouvir alguém da igreja falando em línguas, com a diferença de que nessa dimensão espiritual ele entendia o que diziam. Finalmente, um anjo disse-lhe que teria que voltar, e ao ser trazido do céu e voltar para o seu corpo, os anjos lhe mostraram a igreja como que de cima, completamente cheia de pessoas em adoração. Viu que todos estavam orando num verdadeiro clamor por ele ao Senhor. Assim que entrou em seu corpo novamente, achou-se no leito do hospital e entendeu que tinha voltado. Pensou que poderia falar em línguas com a mesma liberdade de quando se encontrara em espírito, mas agora percebeu que na dimensão espiritual não havia experimentado a dúvida e admitiu, quando conversava comigo, que ainda tinha dificuldade de orar em línguas por causa deste questionamento da mente. Percebo duas coisas claras nessas experiências. Primeira, que existe mesmo uma língua dos anjos. E segunda, que nossa limitação natural e carnal apresenta mesmo dificuldades para o fluir nas coisas do Espírito. Era de se esperar que, após uma experiência tão forte e sobrenatural como essa, esse nosso irmão sequer questionasse isso. Contudo, não foi o que ocorreu. Embora a lembrança da experiência fosse um grande estímulo, nossa mente não pode entender as coisas do Espírito e sempre reagirá com incredulidade. Creia e exercite-se na linguagem do Espírito Santo. Não fique esperando o dia em que não haja a menor sombra de dúvida para então falar em línguas. Se você já experimentou o fluir da linguagem celestial, não duvide, apenas prossiga e continue falando. Dedique tempo à oração no Espírito Santo e à medida que pratica, você verá quão crescentes serão os benefícios que se manifestarão em sua vida. Penso que os dias de Paulo nas prisões em que esteve não eram assim tão longos, pois ele tinha muito o que fazer. Não havia nenhuma diversão ou entretenimento naquelas masmorras úmidas e escuras, mas acredito que muito tempo era gasto orando em espírito e edificando-se a si mesmo. Esse homem de Deus orava tanto, a ponto de dizer que ninguém orava quanto ele. Nosso irmão Paulo fazia uso da linguagem sobrenatural de oração, também fora da prisão. Provavelmente ele também orava bastante nas suas longas viagens, em navios, no lombo de animais, a pé, por onde andasse. Esse é um exemplo a ser seguido. Gente, ele conta esse testemunho desse irmão que teve essa morte, né, decretada, e que precisou dessa experiência espiritual para compreender algum aspecto dessa linguagem no Espírito Santo. Mas nós não precisamos passar por experiências tão fortes de quase morte ou de outras coisas até piores, né, de saída do corpo, de ver anjos, nada disso, para crer no que a palavra de Deus diz. Eu amo essa minha maneira natural de ver as coisas de Deus de acordo com a palavra. Eu não preciso me basear em experiências
sobrenaturais de pessoas para crer no que a palavra de Deus diz. Mas eu creio que essas experiências também podem acontecer comigo ou com você. E nada muda a questão de que se eu tenho experiências como essa ou se eu não tenho experiências como essa, a presença de Deus e a oração em línguas precisam estar constantes na minha e na sua vida. Porque é ela, é a prática dela, não são as experiências que eu vou ter, mas a prática da oração em línguas é que vai fazer com que a minha vida realmente esteja totalmente num processo de edificação espiritual, num processo de crescimento, de maturidade espiritual, de compreensão maior das coisas de Deus. E isso é o mais importante. Então, quando ele fala sobre essa questão do espírito sujeito ao profeta, né? De nós compreendermos que a oração em línguas é essa ferramenta que trará então todo esse benefício que nós precisamos ter para a nossa vida e que eu não preciso então me preocupar com lugar, com situações, mas que o Espírito Santo está dentro de mim e eu posso deixar esse rio fluir a hora que eu quiser. Isso é o mais importante. Esse exemplo que ele dá do interruptor da luz, gente, talvez seja o exemplo mais simples, mas mais importante sobre essa questão da prática da oração em línguas. Por quê? Porque quando eu entendo que lá, naquele botãozinho na minha parede, existe eletricidade, mas porém a lâmpada só vai estar realmente iluminada com essa ou energizada com essa eletricidade que está lá passando, se eu apertar o botão, então dará a luz. Essa é a questão. Quanto você quer estar fluindo no Espírito na sua vida? Ligue o interruptor da luz. Deixe a corrente elétrica passar por você. Deixe o Espírito Santo fluir através da sua boca, da sua língua, da sua fala. Porque ele quer todo o tempo fazer isso, mas quem trava, quem não aperta o interruptor, sou eu e você. Então quem deixa de dar a luz, de iluminar, né, o lugar, sou eu e você. Então a eletricidade está lá, o Espírito Santo está lá dentro de nós, todo o tempo, desejoso por orar através de nós, desejoso em edificar a nossa vida, desejoso em fazer com que essa luz permaneça acesa, que o fogo de Deus permaneça aceso todo o tempo, que o fluir da vida de Deus permaneça sempre em nossa vida. Mas quem bloqueia a ação do Espírito Santo nessa prática da edificação espiritual sou eu e você, quando deixo de orar em outras línguas. Então eu quero te incentivar, baseado nesse capítulo 14, que fala da prática. Se você precisar, volta o vídeo, ouve mais de uma vez isso que eu li hoje aqui, pega o texto bíblico que ele cita, leia novamente, não deixe que a dúvida, que a incredulidade, que esses ataques na sua mente paralisem a sua oração em outras línguas, mas deixe o interruptor ligado o maior tempo possível, deixe essa lâmpada ligada o tempo em todo durante o seu dia, orando em outras línguas. Eu quero nesse momento parar um tempinho aqui com vocês, 1 minuto, 2, não sei quanto. Vamos orar em outras línguas, vamos parar esse tempo aqui que a gente está agora, aonde você estiver ouvindo esse vídeo, vendo essa aula que eu estou gravando hoje, para um pouco aqui junto comigo e comece a orar em outras línguas. Ligue o interruptor nesse momento, por favor. Deixe o Espírito Santo começar a fluir do seu interior através da oração em línguas. Deixe o Espírito Santo edificar a sua vida. Ora mandaraba xeriba. Tiri andarala masure bandarala baxere bandarala basuriba. Roko noromondorobo xeri mandarala mandaraba xeri mandarala surika. Turienere mandoro sheneri alamandaraba saraba sheriba. Turo mondore andarala basuri batarala sheriba. Yorandarala masuri narala mandaraba sheriba. Yerenderi andaraba sinere mandorolo shoko dorolo mondore bashe. Yarala mandara sheriba andara. Ture batarala basuri mandarala bandara shuri kalamandarash. Riandarala su, deri bandarala mandara, sheri mandarala su.
Riamamantaraba, Shenirialamandara, Sodaralamandaria, Andaralamashi. Rialababadaraba, Shirirele, Mandaralamasora, Andalandara, Shori, Kalamandari, Chora, Mamamandara, Sherili, Mandara, Sidereba, Rialamandara, Sudereba, Shereba, Daralabaso. Reamantorobo Shandarala Sidirila Mandarala Mandara Katiri de Bacteria Laba Riala Soda Randiri Andere Shere Bandara Sodere Diriala Mandara Sere Mandarashi Riala Basura Andarala Mandara Shere Bandarala Surika Rianderia la Mantora Shini de Mandarala Basuriba Yoro Mondoro Shere Mandarala Sirini de Mandarala Shuriba Riandarala Masudere Bandarala Bashere Mandarala Suri Kandarala Suriba Yoro Monturiandara Yeri Kandarala Sudoro Shere Nirele Mandarala Suro Mandarabashi Riandarala Suro Bodorolo Boshere Bandarala Basi. Decida ligar o interruptor todo o tempo do seu dia, o maior tempo possível que você puder. Ore em outras línguas, edifique o teu espírito, deixe o Espírito Santo fluir através da sua vida. Deus abençoe, até a próxima aula. A gente entra no capítulo 15, uso e abuso. Nós vamos entender algumas coisas que realmente têm sido ensinadas de forma errada e que têm justamente nos prejudicado nessa prática de oração em outras línguas e que tem sido um abuso, inclusive, dentro das igrejas e que tem seguido os exemplos da igreja de Corinto, que errava muito nessa prática por falta de conhecimento ou de entendimento daquilo que a palavra diz sobre isso. Gente, Deus abençoe. Até a aula 15, em nome de Jesus.